Olá pessoal, dando sequência a um conjunto de vídeos que eu me propus a gravar sobre os direitos da criança e do adolescente, hoje nós vamos conversar sobre a doutrina da proteção integral. Essa doutrina ela veio suplantar a doutrina da situação irregular, que vigorava até então, antes da aprovação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que se deu em 1989 pela ONU. A gente conversou um pouco sobre a doutrina da situação irregular no vídeo anterior e nesse vídeo nós vamos compreender aí as principais características dessa doutrina da proteção integral e quais são as características que as leis elaboradas sob a sua influência, com a sua base, elas apresentam. Então, como foi mencionado aqui, a doutrina da proteção integral ela vai ser consolidada com a aprovação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que se deu em novembro de 1989, pela Assembleia das Nações Unidas. Mas é importante destacar que alguns outros instrumentos, seja de caráter regional ou internacional, eles já propagavam alguns pontos e alguns aspectos importantes da doutrina da proteção integral dos direitos da criança. E dentre esses aspectos, a gente pode mencionar o principal, que é a concepção de crianças e adolescentes não mais como objetos, mas como titulares de direitos a serem observados na relação com a família, com a sociedade e com o Estado. Então, esses documentos anteriores à Convenção, que já traziam aí algumas características da doutrina da proteção integral, muito embora eles não tivessem a força de tratados internacionais, eles eram utilizados na interpretação desses tratados e na construção de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Muito embora eles não tivessem essa força de tratado, eles já expressavam a vontade da comunidade internacional em relação a como se tratar, como deveria ser o tratamento com crianças e adolescentes. Agora, o que seria proteção integral? É muito importante que haja uma interpretação, uma compreensão da proteção integral de acordo com a evolução dos direitos da criança e do adolescente. Sendo que proteção integral nós interpretamos como um princípio garantista que quer dizer proteção, efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Então não há uma perspectiva vaga desse conceito. Esse conceito é preciso que seja interpretado à luz da evolução dos direitos deste público específico. No Brasil, o artigo 227 da Constituição Federal, nas palavras de Antônio Carlos Gomes da Costa, ele já traz o espírito do projeto da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, quando diz que é dever da família, da sociedade, do Estado zelar por uma gama de direitos desse público que tem prioridade absoluta e evitar qualquer forma de opressão, de violação destes direitos. Então, a nossa Constituição, no artigo 227, ela traz o princípio da proteção integral, ela traz a doutrina da proteção integral. Isso demonstra um comprometimento da nossa Constituição com os debates que já ocorriam à época na seara internacional acerca do tratamento de crianças e adolescentes. Uma outra questão importante a ser mencionada também é que a nossa Constituição ela é anterior à sua aprovação, que se deu em 5 de outubro de 1988, é anterior à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, cuja aprovação se deu em novembro de 1989. Agora, se a gente está falando que a doutrina da proteção integral ela instaura um paradigma, é importante a gente mencionar quais são as características das legislações que são elaboradas sob a influência, sob as bases da doutrina da proteção integral. Ou seja, o que uma legislação formulada sob a doutrina da proteção integral ela apresenta. Uma característica importante é que nessas legislações vão se definir claramente os direitos deste público. Quando você não tem uma clareza dos direitos deste público, de como tratar esse público, é possível que se haja muita discricionariedade, que se abra as portas para
tratamentos que vão ser arbitrários, discricionários e que não vão considerar esse aporte de direitos que foi feito com a aprovação da doutrina da proteção integral. Então, nessas legislações, os direitos das crianças e dos adolescentes são apontados de forma clara, precisa. E uma vez havendo violação desses direitos, é dever da família, da sociedade e do Estado evitar que isso ocorra e sanar essa violação. Uma outra característica importante é que vão desaparecer características vagas ou expressões vagas, ambíguas e imprecisas, como perigo moral, perigo material, risco moral, que eram muito utilizadas nas legislações elaboradas sob a égide da doutrina da proteção integral e que legitimavam a inserção de crianças e adolescentes na justiça especializada. Uma outra questão importante é que a condição de situação irregular não é mais atribuída, de acordo com a doutrina da proteção integral, a crianças e adolescentes, ou seja, não são eles que se encontram irregulares, mas são instituições do mundo dos adultos, família, sociedade, Estado, que tem que se corrigir, ou seja, que tem que melhorar esse tratamento da criança e do adolescente. Não é o que eu quero dizer aqui é que não é uma condição que tem que ser de responsabilidade da criança e do adolescente, ou seja, não são eles que estão irregulares e que têm que ser corrigidos, mas há uma mudança nessa visão, na perspectiva de que esse tratamento ele tem que se dar considerando os direitos que são aportados a este público. Uma outra questão que a gente pode mencionar aqui também é que vão ser distinguidas as questões vinculadas às questões jurisdicionais das questões vinculadas às políticas sociais. O Código de 1979, no Brasil, colocava que quem eram as crianças em situação irregular? Os adolescentes em situação irregular eram aqueles que tinham desde as suas necessidades básicas privadas ou que sofriam violação de direitos pela família ou autores de atos infracionais, ou seja, você tinha um grande leque para abarcar a condição de situação irregular, de menor em situação irregular. E todas essas condições, todas essas características, elas legitimavam, possibilitavam a inserção de crianças e adolescentes na justiça especializada. E o juiz ele era responsável por cuidar de todas essas questões. Não havia uma diferenciação. Então, com o advento da doutrina da proteção integral, nós vamos ter aí uma distinção das questões vinculadas às políticas sociais, das questões vinculadas de ordem jurisdicional. Então, cabe ao Estado, dentro dos seus órgãos, setores específicos, cuidarem das necessidades básicas, que são direitos das crianças e dos adolescentes, enquanto que o juiz vai competir, lidar ou com as questões da área de família, ou com o juiz que vai lidar das questões infracionais. Então, a gente tem uma melhor visão, uma melhor diferenciação de quais áreas do Estado são responsáveis pelo quê. E é interessante que a doutrina da proteção integral, ela traz uma outra possibilidade, ou uma outra revolução também, que a gente pode dizer, e isso já havia sido tratado também por um grande autor que a gente considera, que é o Antônio Carlos Gomes da Costa, que é a doutrina da proteção integral. Ela traz uma perspectiva descentralizada de construção de políticas públicas para crianças e adolescentes. A sociedade civil ela é chamada a participar dessa construção de políticas públicas. Não é algo centralizado apenas somente no Estado, sendo que os municípios eles vão ser responsáveis pela operacionalização dessas políticas. Então, você tem uma descentralização da construção de políticas públicas, cujo enfoque da operacionalização passa a ser ali na ponta,
nos municípios. Nós temos também, com a doutrina da proteção integral, a recuperação da universalidade das crianças e dos adolescentes. Porque antes, com a doutrina da situação irregular, nós tínhamos códigos, legislações específicas aplicadas aos menores que se encontravam em situação irregular, e nós tínhamos as outras legislações aplicadas a crianças e adolescentes que não se encontravam nessas condições, o que gerava uma fragmentação desse segmento. Então, com a doutrina da proteção integral, a gente passa a ter uma recuperação dessa universalidade desse público. Uma outra questão que é importante dizer, que dentro da doutrina da proteção integral, nós temos o princípio da condição peculiar de desenvolvimento, ou seja, crianças e adolescentes passam não mais a ser vistos numa perspectiva negativa, que os deprecie, mas eles passam a ser vistos como pessoas cuja condição é que estão em fase de desenvolvimento, em processo de desenvolvimento, e nessa perspectiva eles passam a ter direito, eles passam a ter acesso a um conjunto de direitos que já são concedidos aos adultos, mas a um plus de direitos por estarem nessa condição de desenvolvimento. Então, tem que ser observada essa característica ao se pensar nesses direitos e que foram concedidos por estarem nesse processo de desenvolvimento. Nós temos aí um outro princípio muito importante dentro da doutrina da proteção integral, que é o princípio da autonomia progressiva, ou seja, crianças e adolescentes antes não tinham voz e essa voz era muitas vezes desprezada, ela não era escutada, ouvida. Mas com o princípio da autonomia progressiva, crianças e adolescentes eles passam a ter voz, eles passam a ser escutados nos processos que possam afetá-los direta ou indiretamente, seja na seara jurisdicional, seja em processos administrativos, ou seja, a voz, é preciso que se dê voz a essas pessoas e essa voz ela precisa ser ouvida e precisa ser respeitada. Uma outra questão que a gente pode mencionar dentro da doutrina da proteção integral, que é importante, é o tratamento que vai ser concedido ao adolescente autor de ato infracional. O adolescente, de acordo com a doutrina da proteção integral, ele não é um sujeito irresponsável, ele tem responsabilidade, mas a sua responsabilidade, ela é percebida, ela é vista dentro dessa condição de desenvolvimento na qual ele se encontra. Então, não é que ele seja irresponsável, o adolescente autor de ato infracional, mas ele tem uma responsabilidade que lhe é peculiar, diferente da responsabilidade dos adultos, do universo dos adultos. Com a doutrina da proteção integral, o adolescente autor de ato infracional, ele passa a ter o direito de ser julgado por tribunais específicos, com juízes específicos para essa causa. Então, a gente tem uma especialidade aí de jurisdição. E com a responsabilidade, como eu coloquei aqui, diferenciada do adulto, mas ainda há uma responsabilidade penal, juvenil. Uma outra questão que é importante a gente colocar aqui é que há um catálogo de medidas socioeducativas que são aplicadas aos adolescentes autores de atos infracionais. Então, você tem uma conduta legal que tem que ser observada. Então, não há um critério vago, impreciso no tratamento de adolescentes autores de atos infracionais. Mas há um catálogo de medidas que no Brasil nós temos aí medidas em meio aberto, medidas em meio fechado, culminando aí com a semiliberdade ou com a internação, que tem que ser observada junto ao princípio da proporcionalidade também do ato. Então, nós temos aí um catálogo de medidas socioeducativas prescritos, né, que são previstos legalmente e que tem que ser observado no trato com esse adolescente. A privação de liberdade, ela passa a ser a última ratio, né, ela vai ser aplicada aí perante delitos graves
e não mais por tempo indeterminado, mas por tempo determinado, tá? Então, existe toda uma conduta legal prevista aí e que deve ser observada pelas autoridades competentes no trato com o adolescente autor de ato infracional. Mencionando que, muito embora aqui eu acredite que a medida socioeducativa ela tenha essa natureza que vai ter muita influência do direito penal, a sua finalidade ela é socioeducativa. A gente vai falar sobre isso de forma mais aprofundada num outro vídeo. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente continua aí com a gravação, com a sequência de gravação desses vídeos, pessoal. Grande abraço para vocês, quem gostou do vídeo, por favor, curte, comenta. Se tiver qualquer observação, qualquer dúvida sobre a bibliografia que eu utilizei para construir esse vídeo, pode entrar em contato. E é isso aí. Beijo grande.